Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e, como sempre, estou aqui com o Ruben. Olá, Ruben. Olá. E espero que tenham tido algumas saudades nossas. Nós certamente tivemos saudades vossas. É verdade. Nós estamos aqui a fazer uma pausazinha, não é? Antes de Natal. Também temos aqui a arrumar aqui algumas ideias e estamos alguns de volta. Contratempos. Temos aqui uns contratempos que felizmente já foram ultrapassados. Sim. E estamos de volta e esperemos agora também voltar à nossa regularidade, e acho que recomeçamos com um convidado que tem um trabalho espetacular, que acho que vocês vão gostar muito de conhecer, e como sempre, para não fugir à tradição, é o Ruben para fazer. Ruben, então, é o ano novo, mas há coisas que permanecem. Epá, esta semana, então, devíamos trazer-vos o Willer Costa Santos, que vive e trabalha em Salvador, na Bahia. É um artista visual e educador, e através da fotografia e do estudo das imagens da sua pesquisa, propõe uma interlocução entre o imaginário da paisagem e as políticas de redistribuição do sensível por parte da abstração. Sua produção toma a imagem como veículo estético ao utilizá-las como instrumento que fornece ao corpo diferentes experiências de percepção a partir de espaços comuns e cotidianos, devolvendo a ele possibilidades de imaginação político-geográficas. Desde 2017, o artista se dedica à série Sigia, espero estar a pronunciar bem, pesquisa executada através da fotografia aérea do canal de Itaparica, região da costa baiana, onde acompanha diferentes relevos e movimentos da maré, construindo novas formas de apreensão da paisagem local. Já colaborou com veículos como a National Geographic Brasil, National Geographic Traveler UK, Four Seasons, Board Turismo de Salvador, entre outros. É colunista convidado do iPhoto Channel e do blog português de fotografia DG. E desde 2015 ministra cursos de formação em fotografia com ênfase em técnica e pesquisa poética. O seu trabalho artístico é representado por diversas galerias. Recentemente entrou para uma galeria portuguesa, que está de parabéns, e foi selecionado para a Bienal de Bamako 2022, que irá acontecer entre outubro e dezembro. Acho que podemos dar as boas-vindas ao Willer. Willer, bem-vindo. Oliver, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito honrado em participar desse podcast que eu já acompanho há algum tempo. Eu espero ter pronunciado tudo bem. Então, chama Sigia. Sigia, ok. É um nome difícil mesmo. Mas já vamos perceber um bocadinho melhor o que é esse projeto, como é que isso tudo surgiu. Mas vamos aqui começar um bocadinho como isto tudo começou, não é? Soubemos aqui através de uma entrevista que deste recentemente que houve um momento na tua vida que marcou. Houveram dois momentos, mas houve um que te marcou muito, de querer ser fotógrafo, e tudo começou, pelo que sabemos, com uma fotografia num postal que recebeste de uma tia tua que vivia na Suíça, que te enviou um postal. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso te despertou para a fotografia? É muito interessante como as imagens têm um impacto muito transformador na vida das pessoas, né? E talvez a gente acabou meio que perdendo um pouco dessa percepção, né? De como as imagens elas têm esse poder de influenciar, não é? E assim, eu venho de uma família muito simples, né? Aqui de Salvador. E essa tia foi morar na Suíça e ela manda um postal da Suíça que parecia ser uma coisa de outro mundo, né? Porque tinha uma montanha, tinha neve, tinha uma casinha linda e não era o que eu conhecia como uma realidade possível, né? E eu fiquei muito encantado com aquela imagem e fiquei com muita vontade de conhecer. Aquela imagem teve esse impacto, né? De pensar assim, nossa, existe um lugar assim, é possível existir nesse lugar. Só que isso ficou, assim, até eu poder acessar uma câmera, até poder comprar uma câmera, isso ficou meio que adormecido, né? Mas estava latente, né? Nesse desejo de entender esse lugar, né? Eu acho que foi como acessar uma outra dimensão, né? Ver aquela foto naquele momento. E, assim, para mim o impacto foi muito grande. Ainda sentes hoje em dia essa paixão? Sim, eu acho que a fotografia tem sido assim, uma excelente ferramenta para eu poder entender e me relacionar com o mundo, né? Eu acho que é uma linguagem que tem esse potencial. E assim, todas as minhas pesquisas, as minhas séries, elas partem desse tipo de acontecimento, né? Ou tem algo muito vinculado com
alguma experiência existencial que eu tive na vida. Então, assim, por vir desse lugar muito simples e muito precário, né, aqui de Salvador, eu acho que a fotografia me ajudou a acessar um lugar de uma existência possível, né, mesmo que isso tenha partido através do imaginário, né. Então, assim, sempre me encantei pelas paisagens, né, porque é através das paisagens que eu pude sonhar, viajar, mesmo que esse pensamento fosse somente por um átimo de segundo, né? Mesmo que logo, rapidamente, eu entendesse que minha realidade no entorno não era tão interessante, tão boa quanto eu gostaria que fosse. Então, assim, as paisagens, elas sempre assim, me levaram para esse lugar do refúgio, né? De um sonho possível, de uma existência possível. Eu acho por isso que talvez as paisagens que eu produzo, elas não carregam características formais comuns de uma paisagem, né? Onde a gente vê o horizonte, né? Tem muitas que são verticais e tem muitas que tem esse aspecto que eu chamo de enigma visual, que é uma imagem que ela é real porque eu não faço manipulação, né? Eu somente corto, trabalho com ajuste simples, contraste, corto, eu não mexo nas cores, as cores são as cores que a câmera captura lá, né? Ou muito próximo que a câmera captura. Porque essas imagens, o que eu estou tentando fazer com elas de uma certa maneira registrar o que eu senti acerca do que eu vi, né? E na maioria dos casos são sentimentos que me remetem a poucos momentos muito potentes que eu tive na infância, quando em acesso à natureza, que na maioria do nosso caso aqui, a gente, né, minha família sempre tinha como lazer, um lazer mais acessível, era o lazer do litoral, da praia, né? Sim. Então, eu não tenho muitas fotos de infância, pouquíssimas fotos, né? Porque foto era até hoje acaba sendo muito caro, né? Apesar de hoje você poder com o celular produzir imagens muito boas, né? Mas antigamente fazer uma foto era caro, era para edições, era para situações muito especiais, né? E aí, assim, o que eu vejo é que quando eu acesso esses lugares, é como se esses lugares, principalmente do litoral, é como se isso ativasse uma lembrança e que essa lembrança é o que eu acabo encontrando quando em sintonia com esse lugar, né? Eu acho que talvez esse aspecto que acaba atuando como algo intrigante ou um enigma nas imagens parte desse lugar, né? De tentar de falar desses sentimentos, né? Claro que a gente tem outras camadas aí, camadas políticas, né? Porque assim, talvez se eu tivesse o direito, né, como todo mundo deveria ter, de acessar a natureza, né, de viver em um lugar que tivesse mais verde, né, isso não fosse tão urgente no meu desejo de entender isso, né? Então, sabe, se você tivesse, se eu não morasse nessa época num lugar muito precário, onde as comunidades assim, você não vê verde, não é? Você não vê natureza e, enfim, a gente foi trilhando a sociedade como um todo, né? Foi trilhando um caminho de afastamento da natureza e eu acho que isso é ruim porque está tudo interconectado, né? Tu sentes que começas a fazer o caminho de volta à natureza através do teu trabalho. É porque é lá que a gente vai existir de maneira plena, né? Uma coisa que eu fico observando, que assim, esse trabalho é feito de helicóptero, né? Em momentos de cisígia, que é quando três corpos celestes do mesmo sistema gravitacional se alinham, no caso o Sol, a Lua e a Terra, causando marés muito baixas ou muito altas, e tem me interessado muito nas marés muito baixas registrar esse relevo, essas formações que surgem nesses momentos, né? É como se a natureza, apesar de ser violentada, não é? Por exemplo, essa região que eu fotografo, a Baía dos Santos, ela sofre com poluição tanto industrial quanto poluição doméstica, ela sofre com
com pesca em bomba, mas é como se nesses momentos específicos, que acontecem 2 vezes por mês, na lua cheia e na lua nova, em determinados momentos, ela se mostrasse da maneira mais bela possível. E uma vez eu, assim, sempre me interessou usar essa questão estética como uma ferramenta para poder falar de questões muito complexas e complicadas, né? Eu acho que é uma boa isca. E aí, recentemente, sei lá, tem um ano isso, eu vi um livro do Richard Mishra, lançado pela Aperture, que ele fala que a beleza é uma excelente ferramenta para falar de coisas difíceis. E eu me identifiquei muito com aquilo. Eu falei, é exatamente isso, sabe? Tipo assim, ninguém aguenta mais ver tragédia, destruição, assim. A gente já está anestesiado de tanto ver, sabe? E aí, assim, mostrar esse lugar nessa perspectiva me parece ser uma excelente ferramenta para atrair as pessoas, para repensar essa relação com esse espaço, para se apropriar disso de uma maneira mais assim digna, mais respeitosa, e observar a natureza de maneira mais atenta, sabe? Eu acho assim que muitas pessoas falam assim, nossa, como é que você chega nesse resultado? Como é que você viu isso? Eu falo assim, olha, eu não me considero especial. O que acontece é que eu estou observando atentamente. E é nesse espaço-tempo de observação atenta que eu consigo acessar outras camadas que as pessoas que estão ocupadas ou anestesiadas com tudo que está acontecendo, elas acabam não vendo, né? Eu fico pensando que é sempre como um rádio, né? Que você, entre uma estação e outra, você tem um momento de ruído, aí você vai tentando sintonizar, não é? Sim. Eu fico pensando que quando eu consigo encontrar essas imagens, é como se eu tivesse sintonizado nesse canal, que é o canal que acaba despertando esse sentimento de maravilhamento, não é? E isso me interessa muito, assim, na minha pesquisa, né? No meu trabalho como um todo. Esse é um dos trabalhos, tem outros também, assim, e uma das coisas que eu acho muito importante é o tempo no nosso trabalho, né? O tempo tem um papel muito importante. Eu comecei um trabalho em 2020 em Cabo Verde, e é um trabalho que tem um aspecto assim mais documental, diferente desse que a gente está falando da CISIJA, mas que eu fui, não é? Eu fiz de maneira muito inconsciente. Depois, quando eu voltei, eu comecei a entender o impacto que aquelas imagens tinham sobre mim, e comecei a me relacionar com essas imagens. Então, eu imprimo tudo e deixo, eu começo a olhar, e aí começa a surgir questões, né? Então, o tempo é essencial para, acho que, para poder construir um trabalho maduro, né? Eu acho para que o pensar, não é? Isso, eu acho que cada vez mais isso tem sido negligenciado, né? As pessoas Sim. estão com pressas, né? Querem... Há uma citação que eu gosto muito, que é aquilo que é feito com o tempo respeita, não é? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é que a CISIJA, eu comecei a fazer esse trabalho em 2017. Quando eu comecei a entender o que era esse trabalho, eu percebi que era um trabalho muito grande, que eu estava acessando um território muito grande, e eu entendi que esse trabalho precisava ser desenvolvido por capítulos, né? Então, hoje ele está com 6 capítulos assim, em desenvolvimento, e isso leva tempo, e é o meu tempo, e eu não posso correr com isso, porque correr nesse sentido vai levar a atitudes desastrosas, né? E a gente precisa respeitar o tempo do trabalho, né? Mas eu acho que, por exemplo, depois de 5 anos fazendo, eu já tenho um trabalho que eu consigo mostrar, que eu consigo discutir, que eu já sei quais são os caminhos, né? Como é que tu sentes que o trabalho está concluído? Como é que sabes quando é que ele está concluído? Então, eu acho que a gente pode pensar como um quebra-cabeça, não é? Às vezes a gente olha e a gente fala assim, ó, tá faltando algumas peças, né? Esse trabalho não está concluído, eu acho que eu preciso de mais uns 5 anos ou mais, porque, primeiro que assim, eu faço isso com recursos próprios, né? Então,
Eu sou um artista visual, eu dou aula de fotografia, eu faço trabalhos comerciais às vezes para as revistas. Então, assim, o voo do helicóptero é muito custoso, né? Claro. E, assim, eu não consigo voar todo mês, assim. O ideal seria se eu voasse todo mês, 2 vezes por mês. Sim. Então, nem sempre eu consigo, porque é caríssimo o voo do helicóptero, né? Pois é, tens aí duas componentes importantes, né? Que é as despesas do aluguer do helicóptero e o facto de teres ali um período muito curto para poderes registar o fenómeno das marés baixas, não é? Ou seja, estás ali um bocado condicionado por esse fator, inclusivamente até pela componente também atmosférica, que às vezes certamente há alturas em que já não é possível voar. Foi bom você ter tocado nisso, porque às vezes a gente está no momento de CISI, já está no momento de maré baixa, mas o tempo está completamente fechado e você não consegue voar, e você não pode se arriscar. E assim, eu ainda dependo muito do piloto, né? Porque eu falo com ele, falo assim, olha, você tem um papel muito importante no meu trabalho, porque se eu ficar, assim, eu tenho muito medo de voar. Eu tenho muito medo. Sério? É sério? Eu tenho muito medo de voar. Então, assim. É curioso. Eu estou-me a rir porque acho curioso, né? Teres medo de voar e o teu trabalho, que a gente recomenda, obviamente, ver ser um trabalho que exige voar. Não é? Mas Porque é isso. a fotografia aérea que tu fazes, não é? Portanto, as pessoas já perceberam, tu não recorres a drones, não é? Recorres a um helicóptero. E nos tempos que correm, se calhar as pessoas podem pensar, mas fazia mais sentido ele poder recorrer a drones, porque é o que agora hoje em dia a fotografia aérea resume-se muito, é a ideia que as pessoas têm logo é usar um drone, não é? Então, foi bom você tocar nisso, nessa questão do drone. Você fez 2 perguntas, né? Sim, sim. Então, eu tenho medo, mas eu vou porque, assim, o meu desejo por construir essas imagens, ele é mais forte do que o medo. Então, A fotografia supera o medo. eu vou com medo mesmo, né? Mas eu sempre falo com ele, com o piloto, eu falo assim, olha, o nome dele é Guto. Eu falo, ó, Guto, hoje não derruba hoje o helicóptero, não, que a gente tem que não derruba hoje, não. Ele falou, não, fique tranquilo. E assim, tem alguns fotógrafos que saem do helicóptero, se projetam para fora. Eu não faço isso nunca. Eu falo assim, ó, inclino o helicóptero. E eu sempre pergunto, olha, se você puder fazer essa manobra para poder acessar esse lugar aqui, mas só se você puder, não, entendeu? Não precisa fazer. Porque assim, se eu também essas imagens, o que eu percebi com o tempo, né, muitos anos fazendo isso, é que eu preciso estar muito bem. Se qualquer coisa me desconcentrar, provavelmente eu vou perder boas imagens. Então, ele precisa me deixar tranquilo para eu poder conseguir sintonizar com a paisagem e a partir disso conseguir extrair boas imagens, né? Então, sintonizaste com a natureza FM, não é? No fundo. exatamente. Uma vez foi muito interessante, né? Que eu estava num voo, enfim, a gente estava passando por um lugar, aí eu senti um cheiro de fumaça, eu falei, eu não vou nem falar nada. Né? E aí eu não falar nada que pode ser coisa da minha imaginação. Né? Aí ele falou, você sentiu um cheiro de fumaça? Eu senti também. Ele falou, mas não apitou nada aqui, foi alguma coisa de fora, né, que tal. Então, assim, o voo de helicóptero é o segundo voo mais arriscado, né? O primeiro voo mais arriscado é o voo de resgate, porque não é como um táxi aéreo que você levanta de um lugar e vai levar uma pessoa para um outro, né? Você tem algumas manobras, você está normalmente em uma altitude que não é tão baixa, então, assim, um piloto muito experiente é essencial para você ficar em paz nesse sentido, né? Sim. Mas é isso, por exemplo, eu quando eu comecei a explorar esse aspecto maior assim, da imagem, né, eu falei assim, olha, eu preciso ver mais coisas. Então, eu subia em um edifício, e aí eu via que subindo no edifício eu tinha uma visão muito mais ampla, mas ali não era suficiente. Então, daí que partiu o desejo de ir para um helicóptero, né, que pudesse me levar mais alto para poder entender um pouco. Sempre me interessou, assim, ter mais informações possíveis, né? Os americanos chamam de big picture, né? De ver o amplo, né? Então, quando eu cheguei lá em cima, eu tive essa sensação, falei assim, não, aqui eu estou num espaço que eu consigo navegar nesse sentido, né? Então, e a questão do drone, o drone é uma ferramenta maravilhosa, mas não é porque surgem coisas novas que a gente precisa aderir. Essa é uma questão. A segunda coisa é que uma coisa, gente, é eu pegar vocês dois e levantar, suspender vocês, colocar no estado de suspensão
você com 2 câmeras no pescoço, e você não se preocupar com pilotagem. Então, o drone, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, ele acaba sendo mais um mediador do meu contato com a natureza. Eu tenho a sensação que é como se fosse um videogame, né? Como se fosse um PlayStation. Então, assim, uma vez eu testei e me pareceu ser uma experiência muito estéril, muito... Assim, seria muito mais legal se a gente pudesse gravar esse podcast se eu tivesse com vocês aí em Portugal, numa mesa. Seria muito mais rico, seguramente. Fica já combinado. Que Não, quando houver essa possibilidade que o fazemos. Esse ano eu vou em Portugal e a gente vai fazer esse bate-papo. Tá combinado. Mas você entende que, tipo assim, a gente acessa um outro lugar de poder olhar. Então, assim, o drone, ele, no meu trabalho, né, ele acaba sendo mais uma camada que atrapalha esse acesso, né? O drone E tem assim, essa experiência, não é? É da experiência de estar nesse lugar. E assim, o helicóptero também tem outra vantagem que rapidamente o deslocamento, ele vai de um lugar para o outro. Eu não preciso me preocupar com o drone, né? Assim, o piloto está pilotando para mim. Então é uma ferramenta maravilhosa, mas eu não me dei bem com ela. Pro meu trabalho acho que ela não funciona, né? Nem mesmo para fazeres um bocadinho de uma previsão, fazeres um scouting dos sítios, achas que o drone não poderia ajudar? Não, porque assim, o drone tem uma limitação de tempo, né? De alcance. É diferente, assim, como o meu trabalho parte muito da minha experiência existencial, ou seja, do que eu vivenciei naquele lugar, não funcionaria. Então, assim, para mim é muito importante entrar no helicóptero e ir lá vivenciar, né? O que dificulta mais a viabilidade do trabalho, né? Porque às vezes a gente vai e volta sem nada, né? E o custo é altíssimo. Mas, por outro lado, assim, eu já também descobri muitas coisas por estar nesse lugar. Então, assim, eu não me vejo usando um drone nesse projeto especificamente. Eu acho que o fato de estar suspenso em uma determinada altura tem esse poder transformador de me fazer, em uma determinada altura, enxergar uma outra camada que converse nesse sentido de despertar nossos sentidos, de trazer novas questões muito mais poderosas do que um drone. Mas assim, tem muita gente fazendo coisas incríveis assim eu, por exemplo, eu tento usar as lentes fixas, as lentes manuais, assim, que de uma certa maneira eu acabei desenvolvendo um jeito específico de fazer que funciona muito bem para mim, né? Certo. Então, apesar de muita gente me fala essa coisa do drone, né? Muita mesmo. Fala, nossa, acredito. Por que você não usa um drone? Eu falo assim, aí eu explico tudo isso, entendeu? E assim, muitas pessoas falam assim, mas você gasta mais, é mais difícil. Mas o que eu falei é, se fosse com drone, eu não conseguiria esse mesmo resultado. Sim. Né? Porque a fotografia, ela vem desse lugar para mim, né, no meu trabalho, da experiência, da vivência, do contato com aquele lugar. E o drone, ele diminui isso para mim, entendeu? Não é que isso seja um padrão para todo mundo, né? Mas isso, cada vez mais eu tento simplificar. Nesse trabalho que eu comecei em Cabo Verde, né? Eu fui com a câmera, com a lente fixa, 35mm, e é uma câmera que ela é toda manual, né? Apesar de ser digital, mas que, assim, as questões operacionais eram muito simples, né? Eu defini a abertura, a velocidade e o ISO, focou e faz a foto. Não tinha muitas coisas para distrair, né? Então, assim, tudo que eu puder tentar tirar entre a minha experiência e o que eu estou tentando experienciar do caminho, né? Tudo que eu puder livrar do caminho, acaba fazendo com que essa experiência seja transmitida de uma maneira mais potente, né? Eu fico pensando muito nesse aspecto, né? Então, eu acho que tá nesse lugar, né? Assim, o drone diminuiria a minha experiência com aquele lugar. Ele atenuaria a minha experiência com aquele lugar. E isso não é bom para mim, entendeu? Mas é uma ferramenta, assim, incrível. Eu vejo coisas, assim, inacreditáveis com drone. Ao longo deste tempo todo, sentiste alguma vez curiosidade em ir
conhecer esses locais que tu fotografas do ar em terra? Eu já fiz isso. Um dos capítulos dessa série Syzygy é o capítulo Coroas. Esse vai ser o capítulo que vai ser exposto lá em Bamako, no Mali. E no capítulo Coroas eu discuto uma tecnologia de pesca muito sofisticada que também é baseada no movimento das marés, na astrologia, nessa tecnologia do pescador que ele sem nada, sem GPS, sem nada, somente observando a natureza, ele consegue identificar tudo que é possível, né, para ele conseguir pescar. Então, só que isso eu avistei de cima, né? Sim. E essa série está pronta de cima, que é o capítulo Coroas. Aqueles pequenos círculos com as madeirinhas, sim. Isso. São pequenos, mas na verdade eles são enormes quando você chega perto. Tem umas imagens que eu posso até mandar depois para vocês, que você vê a dimensão. É enorme aquele círculo, né? Ok. Então, eu achei aquela prática de uma nobreza, assim, de uma poética, de uma sofisticação tão grande que eu me interessei muito, né, em investigar mais sobre isso. Então eu fui embaixo e tal. Só que na época que eu fui embaixo, tava assim, estourando a pandemia, então eu não consegui fazer tudo que eu queria. Mas é uma coisa para eu retornar, assim. Tudo que eu faço é muito lento, né? Porque eu preciso construir uma relação. Então, o meu desejo é conversar com os pescadores, os mestres que fazem esses pesqueiros. Existem 283 pesqueiros na contracosta da Baía de Todos os Santos. Eu já fotografei a maioria deles, né? Algumas vezes. E assim, uma prática que é altamente sustentável porque eles usam galhos da região costeira do mangue, que, né, é muito interessante, porque eles usam galhos do mangue. Esses galhos, quando posicionados em determinados pontos que ele negocia com a maré e com a astrologia, né, a astronomia, a maré vai subindo, vai molhando esses galhos molhados atraem crustáceos que se fixam nesses galhos, e esses crustáceos, por sua vez, atraem peixes. Então, quando a maré sobe, eles verificam se tem cardumes na região e eles vêm com a rede, cercam em volta e faz a despesca, que é só tirar os peixes que realmente podem ser retirados, né? Então, assim, é muito sofisticado, é de uma tecnologia assim avançadíssima, apesar de não usar nenhum equipamento eletrônico, né? É porque a gente acabou associando tecnologia, né, de técnica, quando eu falo em técnica, ou questões sofisticadas, a aparelhos eletrônicos, né? Mas a ancestralidade que essas pessoas carregam quando usam essas técnicas é muito mais poderosa. Ele coloca a mão na água, ele sabe a direção da corrente, ele sabe se tem... sabe? E tipo assim, a gente não sabe, a gente tem que olhar um aparelho, tipo assim, quando eu vou voar para fotografar, ou quando eu vou para lá no chão, enfim, eu tenho que olhar aqui por indicadores de maré, de navegação, de vento. Eu olho para o pescador e os pescadores que eu conheço lá, eles só fazem olhar para o céu e dizer assim, olha, isso vai chover daqui a meia hora, assim. É uma coisa assim muito sofisticado, entendeu? É melhor do que qualquer app que a gente possa ter num telemóvel. Exatamente, porque assim, ele não precisa de nada disso, entendeu? Ele tem uma relação com aquele espaço, com aquele território, que é muito mais íntima do que o que a gente deixou de ter quando foi se afastando desse lugar, né? Eles estão em mais sintonia com a natureza. Exatamente. E aí você vê que os jovens não querem fazer isso, né? Não querem continuar essa prática. A gente vê alguns pescadores pescando com bomba, que acaba destruindo um ecossistema e fazendo com que os peixes se afastem cada vez mais da costa. E eu falei, nossa, eu preciso construir um capítulo sobre esse tema, porque isso é muito relevante, muito importante, né? E aí, assim, eu comecei por cima, eu acho que assim, por cima tá bem resolvido esse caminho que eu tô seguindo, mas me interessei também por ir por baixo e comecei a fotografar. Só que o grande desafio é, quando você chega embaixo, você fala, como é que eu posso falar disso aqui de uma maneira que seja tão potente quanto eu falei de cima, né? Como é que eu posso chegar nesse lugar de construir um enigma visual a partir do chão, né? E aí, isso é um questionamento que não se responde rapidamente, né? Então, eu tenho que ir mais vezes, eu tenho que fotografar, olhar, me relacionar com aquele lugar. E aí, essa etapa de baixo, que é uma segunda etapa, ela vai me levar mais tempo, né?
porque esse tempo é necessário. Mas, assim, muitos lugares que eu já fotografei de cima, eu já conheço de baixo, né? E é isso, assim, principalmente quando a gente pensa em um trabalho documental, né? É essa coisa, a gente volta para essa coisa do tempo, né? Sim. Então, assim, o tempo, ele é um excelente editor, o tempo, ele é um excelente mestre, né? Muito, sim. E nós estamos em transformação a todo tempo, então, assim, muita gente fala assim, nossa, esse livro você já leu, por que você guarda? Eu falo assim, olha, porque quem leu, o Wheeler que leu era um. 5 anos depois é um outro Wheeler. Quando ele lê, ele vai encontrar outras camadas, ele vai acessar outras questões que talvez não tivesse do lado dele, né? Por exemplo, tem um livro aqui que eu estou relendo recentemente, que é o livro do Gaston Bachelard, um filósofo francês, que chama A Poética do Espaço. E, nossa, é como se eu estivesse reaprendendo a acessar o que ele escreveu, né? Então, assim, não tem como... Assim, eu acho muito difícil produzir um trabalho que se aproxime de uma excelência ou de uma qualidade se você tem que correr, né? Eu acho muito complicado. Principalmente nesse campo do documental, né? Porque são Não sentes relações, né? receio, desculpa, não sentes receio ao fim deste tempo todo, quando tiveres o trabalho todo concluído, de olhar para trás e sentir que já não te identificas com algumas imagens? Por causa dessa mutação, por causa dessa mudança que tu vais sofrendo? Olha, eu penso que as imagens que realmente carregarem algo de excelência ou de poderoso, elas vão prevalecer ao tempo, né? Eu acho que um bom exemplo é, sei lá, eu gosto muito do Pink Floyd, é uma banda que eu gosto muito. E eles têm uma música chamada Echoes, que foi gravada em Pompeia, e assim, essa música, eu já ouvi ela em diversos momentos da minha vida, e ela continua sendo uma música de excelência, uma música que carrega essa potência, né? Então, assim, é uma música que eu poderia dizer que é uma música atemporal, né? Então, assim, o que eu fico observando no meu percurso, tem imagens, né, no início, que eu falo assim, olha, essa imagem, ela não tem a força que eu imaginava que ela tinha naquela época, mas tem algumas que sim, que inclusive até eu me questiono, falo, nossa, como é que eu cheguei nesse lugar, né? Mesmo um tempo depois. Então, eu acho que se a imagem produzida for boa o suficiente, ela vai resistir à prova do tempo, né? Ok. Penso eu. Eu vejo, por exemplo, eu estava revendo uns trabalhos da Sabina Weiss, que é uma fotógrafa suíça, francesa, né? E eu falo, nossa, ela tinha uma noção de timing assim tão potente, ela estava tão sintonizada que ela pegava momentos muito poderosos. E você olha essas fotos, assim, desde quando eu conheci ela até hoje, eu sempre me surpreendo, eu sempre fico feliz em ver o trabalho dela, né? Então são imagens nesse sentido, que carregam essa potência poética, que isso não vai mudar, né? Nesse sentido, isso não vai mudar. O que eu percebo é que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil chegar nesse lugar, porque a gente vai ficando exigente e a gente vai ficando muito crítico. E tem muitos trabalhos, principalmente quando eu penso no meu percurso, que eles surgiram porque eu não estava refletindo muito sobre aquela prática no momento, né? Então, eu apesar de aceitar trabalhos comerciais, né, eu vou fazer um trabalho agora, inclusive para uma ONG, que é documentar um empreendedor social aqui de Salvador. Eu gosto, é um desafio, mas assim, me incomoda muito os briefings que são engessados, né? Sim. Porque vem cheio de restrições, né? E para mim seria muito mais interessante falar assim, olha, você vai conhecer tal pessoa, e essa pessoa, ela é uma pessoa importante por isso e isso, e lá, no desenrolar das coisas, é que eu ia produzir imagens que desse conta de falar desse encontro, né? Mas o briefing, ele acaba, de uma certa maneira, limitando, assim, porque existem expectativas, desejos a serem atendidos, né? E, enfim, eu tento não, no meu trabalho autoral, eu tento não imprimir essas demandas, né?
A não ser quando eu já sei qual é o caminho, assim, eu já sei o que falta, né? Mas não sei se eu respondi a pergunta ou se eu baguncei tudo. Não. Mas acho que é isso, acho que vem desse lugar, né, isso parte muito da visão de mundo de cada fotógrafo, né, de cada artista. Acho que isso que é uma coisa muito boa, né? Ao longo de todo este teu processo, durante a tua carreira e este projeto muito em específico, que tipo de obstáculos é que tu sentes que tiveste que ultrapassar? Teus, até além da parte do medo de voar. Sim. Eu acho que o grande desafio quando eu penso no... Eu acho que o projeto chegou onde chegou porque eu ia fazendo ele sem pensar muito em questões que pudessem impedir dele se realizar ou até de discutir com outras pessoas sobre os caminhos, né? Eu acho que a maior parte do tempo eu fui fazendo, sabe? Intuitivamente eu fui fazendo, eu ia e fazendo, me relacionando com aquele lugar, e aí em um determinado momento eu parei e olhei e falei assim, não, agora eu preciso organizar isso. Mas eu acho que o maior desafio é encontrar esse estado de espírito, além do... Acho que eu vou até refazer, né? O maior desafio é o desafio financeiro, de viabilizar os voos de helicóptero por conta própria, né? Assim, é muito caro. Sim. Então, em alguns momentos, assim, eu enxerguei janelas maravilhosas para se fotografar. O tempo estava bom, a maré estava maravilhosa, estava tudo bom, mas eu não tive o recurso para poder fazer o voo, né? E isso me deixava triste, porque eu falei, nossa, seguramente eu perdi boas imagens aqui, porque o que acontece é que eu não vou conseguir reproduzir nenhuma imagem que eu já fiz em cada experiência com essa, porque a maré, ela vai modificando o relevo, ela vai construindo novos relevos. Então, se eu perder uma maré, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir uma coisa próxima, mas não vai ser igual, né? Então, essa consciência da dificuldade de viabilizar os projetos, né? E a segunda coisa é tentar entrar nesse estado de concentração elevado o suficiente para, quando em voo, conseguir enxergar essas imagens que têm esse potencial para despertar esse aspecto que me interessa muito, que é o maravilhamento, que é o encantamento, que é essa charada, esse enigma visual que a pessoa... É muito interessante. Por exemplo, tem uma exposição que eu fui selecionado agora, do prêmio PRBG, um prêmio nacional aqui, e tem 3 imagens minhas que estão sendo expostas aqui no museu chamado Palacete das Artes, aqui em Salvador, na Bahia. E é muito interessante que a pessoa, quando chega de longe, ela vê uma coisa. E ela vai se aproximando, ela começa a reconhecer a realidade. Ela fala, mas aqui tem uma pessoa, aqui tem um carrinho de mão, aqui, sabe? E aí ela volta e aí ela vê um enigma visual de novo. E isso é como se desse um curto-circuito na cabeça da pessoa, né? Porque assim, como é que se chega nesse lugar, né? Então, chegar nesse lugar é estar acessando a natureza, estar muito concentrado, estar muito atento, né? Então, assim, eu acho que esse é um aspecto difícil. E assim, eu acho que antigamente eu imaginava que seria só uma questão relacionada a talento ou a um jeito específico de fazer, mas eu entendi que a experiência existencial de cada um influencia muito em como ele vê as coisas, em como ele faz, não é? Sim. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida até agora, né, é o que me faz ser essa pessoa que enxerga esses aspectos na Terra, né? E é interessante pensar que, apesar de eu enxergar diferente, né, o meu jeito de enxergar, todo mundo que eu pude levar, assim, como um convidado nos voos, né, se espantam com a natureza, né? Eles talvez não enxerguem o que eu vejo, apesar de eu às vezes até sinalizar, mas independente da classe social, já levei colecionadores que têm muitos recursos financeiros, já levei gente muito simples também,
todos eles, assim, é como se eles entrassem num modo de ser humano que enxergasse como aquela experiência de poder ver a Terra naquela determinada altura, que não é tão alto quanto um avião comercial e nem tão baixo quanto um drone, né? Tem um poder, assim, de fazer você refletir em diversas questões, né? Em como a natureza é poderosa, em como somos pequenos, né? E nos fazer lembrar que somos apenas uma espécie em milhões, né? E que a gente pode passar e as outras espécies podem continuar, né? Eu acho que o coronavírus, assim, ele falou um pouco disso, né? É um vírus pequenininho que se tiver na sua mão e você lavar a mão, ele vai embora, né? Ele morre. Mas ele devastou, assim, a Terra, né? Então, assim, e aí eu fico pensando, nossa, a gente é muito frágil, a gente acha que tem uma força, um poder. Então, assim, são questões que surgem que eu acho que são questões complexas para pensar em resolver, entendeu? Tecnicamente falando, não acho que há mistério nenhum. Eu acho que esses são os grandes desafios, né? Financeiramente viabilizar os voos e conseguir entrar nesse estado que seja de concentração suficiente para poder enxergar essas nuances tão poéticas que a gente vê quando acessa a natureza, né? Cada um ao seu modo, né? E essa mutação que a natureza tem, achas que mesmo assim consegues de algum modo planear, ou conseguiste de algum modo planear as imagens que ias fazendo, ou de certo modo ias tentando, como disseste há bocadinho, simplesmente levantavas voo, literalmente, e tentavas perceber e visualizar e entrar essa sintonia com a natureza? Ou conseguias de algum modo pensar assim, não, vão tentar ir àquela área, àquela zona, porque já sei que poderá estar desta maneira? Conseguias ter um planeamento ou nem por isso? Então, ó, eu acho que aí tem dois aspectos para a gente conversar. Eu tento... Assim, eu determinei um território que era um território baseado no meu território de vivência, né? Então, eu sou um artista baiano, né? Brasileiro, da cidade de Salvador. Eu sou um artista negro de pele clara, né? E eu estava tentando me relacionar com o meu território. Eu acho que esse foi um primeiro recorte, né? E a Baía de Todos os Santos, que é uma grande baía, né? Acho que é a segunda maior baía do mundo, foi meu primeiro recorte. Quando eu chego lá, eu não tento... a imagem não está na minha cabeça. É como se fosse um encontro. Eu vou para lá encontrar algo. E tem dias que esses encontros são muito poderosos, onde eu encontro muitas formas e lugares que me tocam, e tem dias que eu passo e não acesso esse lugar, né? Então, eu volto muito para os mesmos lugares, porque não quer dizer, eu acho que é importante falar uma coisa. Não quer dizer que você está no helicóptero e que você sabe um lugar bom e que você tem uma imagem na cabeça que você vai conseguir viabilizar isso lá, porque o vento muda, o piloto às vezes não consegue chegar onde você quer. Tem uma série de questões, são muitas variáveis. Essa equação é uma equação muito complexa, né? Então, o que eu tento ir é de mente aberta, né, para esse território que eu vou há muito tempo, que eu estou varrendo, né, que eu estou tentando conhecer. E é o território, as imagens elas vão surgindo para mim, entendeu? Eu não planejo, eu não pré-visualizo, eu não mentalizo, é sempre uma grande surpresa. Inclusive, quando eu fotografo, e eu tenho uma parte prática que é importar, né, para o computador. Eu importo e faço logo o upload, tanto para um segundo HD quanto para a internet, mas eu tento não mexer nas imagens logo na sequência. Eu tento voltar em um outro momento, às vezes um mês, às vezes uma semana. Poucas vezes foram no mesmo dia que eu fui olhar para esses arquivos, né? E aí é nesse segundo encontro com os arquivos que eu vou escolher que eu começo a identificar esse mesmo sentimento que partiu quando eu acessava lá.
Eu não sei se eu me compliquei na Não. resposta. Sim. É porque eu acho que tem questões filosóficas assim. Exatamente, e isso é que é interessante. Eu pensei que eu perguntei, não é? Era mesmo base até para confirmar isso, não é? Porque são coisas que estão totalmente dependentes da natureza que tu não consegues controlar, como as questões atmosféricas, né? Que tínhamos há bocado referenciado. Portanto, tu vais um bocado com aquela esperança, ok, vais tentar ver e tentar perceber e está, como disseste, entrar em sintonia com o que a natureza te vai mostrar, não é? E tentas E, registar isso. isso, eu acho que assim, eu vou preparado para um belo encontro, mas se esse encontro vai ser belo e se ele vai realmente acontecer da melhor maneira, isso é uma incógnita, isso não está sob meu controle e eu nem gostaria de ter, porque assim, eu encontrei coisas maravilhosas que eu não imaginaria poder ver, né, e poder acessar, e poder, a partir disso, produzir uma imagem que fizesse com que outras pessoas também enxergassem um pouco disso, ou acessassem um pouco desse lugar, né. E assim, e também existe uma barreira, até pensando no público, assim, que muitas pessoas acabam somente enxergando a questão estética, que é uma das camadas do trabalho, né? Mas não é bem sobre isso, né? Tem questões muito filosóficas, políticas, poéticas. Tem um pensamento por trás muito complexo para chegar nesse resultado. Não seria possível chegar no resultado de excelência sem que essas questões todas estivessem postas na mesa e o desejo de refletir sobre elas, né? Eu sempre falo assim para os meus alunos, pessoas que eu dou consultoria, que assim, se você quer ser um bom fotógrafo, você precisa consumir cultura, você precisa ser um bom ser humano, né? Você precisa conhecer, consumir cultura, ler muito, ver bons filmes, ouvir boas músicas, tudo isso tem papel importante e relevante na formação de como essa pessoa vai enxergar o mundo ao redor, né? De como ela vai se relacionar com as pessoas, enfim, de como a experiência dela aqui vai acontecer. Então é isso, né? Sentes que esse é um daqueles conhecimentos que tu fazes questão de transmitir aos teus alunos em cada formação? É porque a questão técnica, cada vez mais, ela tem se tornado um problema menor. Né? Sim. Antigamente era importante um fotógrafo que sabia dominar o equipamento, sabia fazer uma iluminação, enfim. Essa pessoa era necessária antigamente. Hoje, uma pessoa que tem um domínio técnico, ela não é tão importante. O importante é o que você tem a dizer sobre, como você vê o mundo, né? Qual a sua opinião sobre aquele assunto? Quando eu falo opinião, eu estou falando de uma fotografia, né? Sim. Porque não deixa de ser, uma fotografia não deixa de ser uma opinião sobre um determinado tema, né? Então isso tem muito mais valor, né? Assim, os equipamentos vão se transformar. A única coisa que vai se manter valiosa é esse ser pensante que tem capacidade de emitir uma opinião que tem alguma qualidade, alguma relevância, né? Porque os equipamentos, assim, muitos fotógrafos têm assistentes que sabem muito mais de técnica do que o próprio fotógrafo, mas o fotógrafo tem a visão. É verdade. Ele tem a visão, ele não só vê, ele enxerga algo além. E o valor está nesse aspecto, né, de você poder enxergar coisas que. Porque a questão técnica está superada há muito tempo, né? Não é mais. Tem celulares aí que fazem imagens incríveis. Assim. A técnica, se você. Qualquer câmera que você comprar, bota no modo automático, ela vai fazer fotos maravilhosas, né? O celular mesmo, esse iPhone, faz umas coisas assim inacreditáveis. A foto já sai maravilhosa, entendeu? Mas esse não é um problema. O problema é pessoas que. Porque assim, se você observar na minha prática, assim, eu não inventei nada demais, né? Muita gente, onde é isso? Aí eu abro o Google Maps e eu mostro, falei, isso é aqui. Aí a pessoa vê e fala, poxa, é mesmo. E eu falei, olha, eu não fiz nada de novo, gente. Eu só estou observando atentamente. Claro. Eu tô usando essa linguagem. Eu poderia ter usado um texto para escrever sobre isso. Eu estou usando uma linguagem que é uma linguagem que eu me identifico muito, que eu me expresso muito para essa linguagem que é a fotografia, para discutir um assunto que me interessa. E é a partir daí que surgem coisas que podem ter potencial para ser interessante. O teu trabalho tem um peso muito poético, eu acho, e nota-se até na forma como tu descreves.
até que ponto é que depois de teres a imagem feita, de a teres escolhido, de a ter tratado, até que ponto é que é importante para ti transitá-la para a impressão, para tê-la fisicamente? Olha, essa é uma etapa imprescindível para o meu trabalho. Assim, a imagem, quando ela está no computador, ela não existe para mim. Ela só existe quando eu imprimo, né? A fisicalidade da fotografia, na minha prática, é essencial. Eu tenho duas impressoras. Eu tenho duas impressoras profissionais. Uma em casa, que é uma impressora da Canon, que é a Pro 1000, que faz até A2. E tem uma impressora grande também. E todos os meus trabalhos eu que imprimo. E eu olho. Hoje, recentemente, antes de conversar com você, eu estava num ateliê de impressão de um amigo, fazendo algumas cópias e para chegar no lugar que eu quero, porque não existe experiência para mim do meu trabalho somente na tela. Inclusive, eu fico muito triste porque muitas pessoas olham no celular e estão satisfeitas com aquela experiência. Eu falo, nossa, você precisa ver impresso. Você precisa experimentar. E algumas imagens você precisa experimentar em uma determinada escala. Tem imagens Sim. que precisa ser feita 1 metro por 1,5 metro, senão não vai funcionar, né? Vai ser uma experiência empobrecida. Então, assim, eu não consigo separar. É um dos meus maiores gastos também, é com papel e tinta, né? E eu uso um papel da Canson, que é um papel que chama Hag Photographic, para essa série especificamente, que é maravilhoso, um papel de algodão. Toda vez que eu imprimo, eu falo, nossa, não pode. Então, eu sou apaixonado por esse papel, né? Mas a impressão em si, nossa, é essencial, assim, experimentar. E eu acho que, assim, para quem está editando o trabalho, olhando, se relacionando com o seu trabalho, você imprimir uma prova de contato, né, cópias pequenas, para poder olhar e pegar fisicamente, é essencial, porque vai ser na impressão que aquela imagem vai se revelar como uma imagem que tem potencial ou não. Sim. A tela, ela engana, a tela é um truque, sabe? Parece que tá boa, mas no papel. Isso eu falo a partir da minha percepção, né? Às vezes vejo imagens que estão bonitas na tela, quando eu imprimo, eu falo, essa imagem não é tão boa. Ou falo assim, essa imagem é boa. Na impressão, a impressão é a etapa final para mim. E tem imagens que eu falo, essa imagem, ela precisa ser grande, essa imagem, ela precisa ser pequena. A fisicalidade é essencial, né? Assim, eu adoraria experimentar algumas coisas com filme, principalmente no helicóptero, mas assim, tem sido muito caro produzir com filme, né? Pois. Aqui tem sido impossível. E assim, o que eu percebo também é que as câmeras digitais, principalmente essas que eu uso, que é da Leica, elas conseguem entregar um aspecto que eu até hoje não consegui descrever para ninguém o que é que tem de diferente nesses equipamentos. Não sei se é na lente, mas assim, existe alguma coisa na transmissão dessa luz refletida, né? Que é mágico. Nossa, tipo assim, é muito próximo do que eu vi. Nenhuma câmera vai entregar o que eu vi, né? Eu falo assim, nossa, é muito próximo. Principalmente as lentes fixas, né? Eu acho que é o vidro, a qualidade do vidro. Eu tenho aqui uma 90mm da Leica. Nossa, as imagens são de outro planeta. Eu falo, nossa, é isso aqui, entendeu? Tipo assim, isso ativa a minha lembrança do momento que eu vivi lá. Né? Assim, todas as câmeras hoje são muito boas, né? Sim. Mas acho que a gente chega num momento que a gente vai escolhendo alguma coisa que a gente... Tipo, igual a cor, né? Tipo assim, minha cor preferida é azul. E tem gente que gosta de vermelho. Então, assim, seria muito difícil explicar por que minha cor preferida é azul, né? É uma coisa muito do subconsciente, pessoal, né? Pessoal e tal. Mas é a mesma coisa com as lentes da Leica, assim. Eu já usei todas as marcas. Canon, Nikon, Hasselblad, Fuji, todas. Essas câmeras da Leica e essas lentes, elas, assim, me emocionam. Eu sou fã. Claro, a gente não deveria estar falando tanto de marca aqui, porque isso não também não é tão relevante, porque vamos supor que se eu não pudesse usar as da Leica, eu usaria outras câmeras. Como já usei muito claro. Nikon.
Usei muito Nikon, é muito boa, né? Já usei Canon também, que é muito boa. Só que eu achei uma que eu gostei mais. Mas assim, uma outra coisa importante de falar é que assim, o equipamento não é relevante. Não vai ser o equipamento que vai definir a qualidade poética, ou estética, ou política do seu trabalho. Isso é uma grande ilusão. Nem deve ser um impedimento para começar qualquer projeto. Seguramente. Porque eu comecei com câmeras muito simples, entendeu? Inclusive, esse sistema que eu uso nem seria o melhor sistema para fazer trabalhos aéreos. Eu deveria usar um sistema de médio formato, assim, até pelo tipo de ampliação que eu faço, mas funciona, entendeu? Muitas vezes o equipamento quase que é uma desculpa para não fazer algo. Não é? Muitas vezes temos tido aí, quer fazer aquele projeto, mas não tenho aquele equipamento, não tenho aquela objetiva, não tenho. Não é? E chega a um ponto que quase nos estamos a castrar o nosso trabalho por uma questão, muitas vezes, que não é uma questão, é uma não questão. Não é? Porque se calhar até podemos pensar assim, porque não fazer o projeto com o equipamento que temos e depois chegamos à conclusão tipo, ok, se calhar tenho que melhorar o meu equipamento para tornar melhor o meu trabalho. Ou então não, ou então chegar à conclusão de que realmente o equipamento que nós temos serve perfeitamente para realizar o trabalho que temos em mente. O que acontece é que quem realmente tem o desejo profundo de realizar, ele vai encontrar o caminho para fazer isso acontecer, né? Então, o que eu vejo, assim, por exemplo, quando eu penso na fotografia como linguagem, né? Assim, é como se fosse uma doença, sabe? Um vício, um mal, né? Que consome os artistas que desejam tirar isso da sua cabeça e colocar isso em algum lugar. E esse lugar que eles colocam é na imagem. E aí, independente da ferramenta que você tenha em mão ou que você carregue, você vai encontrar o caminho de, através daquela ferramenta, mesmo que seja ferramenta precária, tirar isso da sua cabeça e colocar isso em algum lugar. Entendeu? Eu acho que os artistas, eles acabam se comportando dessa maneira, né? Assim, tem uma questão que está na minha cabeça que me incomoda muito. Eu encontrei uma linguagem que a gente está falando aqui de fotografia, mas poderia ter sido a literatura, ou a pintura, ou uma escultura. E ele tem esse desejo íntimo e profundo de tirar isso da sua cabeça e colocar em algum lugar. E aí ele coloca na imagem, ou na escultura, ou num texto, enfim, ou numa pintura, né? E aí quem não tem esse desejo muito profundo de fazer isso sair do seu corpo, né, da sua cabeça, ele vai colocar uma desculpa, né? É claro que assim, a gente não pode deixar de falar que assim, existem muitas pessoas que não conseguem realizar trabalhos porque partem de um lugar de precariedade muito violento, né? Por exemplo, durante muitos anos na minha vida, a minha preocupação era comer, encher a barriga, vestir. Então, quem tá com esse problema, que é um problema muito grave, que é tentar resolver questões básicas, ele não vai pensar em refletir sobre a vida ou de usar uma linguagem para fazer alguma coisa. Né? Ele está no modo de sobrevivência. E o que acontece é que a maioria das pessoas no mundo estão acessando esse lugar aí, né? De precariedade. O Brasil, se você for olhar, é um país pobre, né? A maioria das pessoas são pobres. E se tem muita gente no mundo que tem essa dificuldade. Eu não estou falando dessas pessoas que estão nesse lugar. Eu falo de pessoas que às vezes têm acesso, né? Alcançou um lugar específico de poder viabilizar. Porque imagine, estar aqui nesse lugar discutindo fotografia já é um grande privilégio, né? O fato de eu ter conseguido me desvencilhar dessa realidade que era muito precária, isso foi uma sorte. Eu posso dizer que é sorte, porque a maioria das pessoas não vão conseguir acessar esse lugar, né? Porque a vida ela tem sido muito dura, né, com as pessoas. Mas eu acho que quem tem a possibilidade né, de ter essas questões básicas resolvidas, como comer, vestir, enfim, e pensar, e pode ser um equipamento muito simples, consegue produzir muitas coisas. Acho que tem esse desejo, né? Tem que partir desse desejo muito profundo de alcançar esse objetivo, que é tirar essa coisa da sua cabeça e colocar em algum lugar. Esse questionamento, esse desejo, essa curiosidade, essa questão, né? E tudo isso
Eu acho que começa a ficar mais claro quando as pessoas começam a fazer um encontro consigo mesmo, que é muito difícil, né? Se confrontar, pensar na sua relação com o mundo, em quem é você, são questões que a maioria das pessoas estão fugindo, porque são questões que podem lhe levar para um lugar do assombro, né? Ok. E tudo isso influencia de uma certa maneira. Não é fácil fazer mudanças de paradigmas das nossas mentes, não é? São processos lentos. Exatamente. Estavas aí a falar em influências. Lembras-te assim, ou consegues falar de um ou outro fotógrafo que te tenha inspirado, que tenha influenciado? Nossa, são tantos. Nossa, a gente pode falar de muitos fotógrafos aqui. Então, daí alguns nomes, certamente quem estiver a ouvir pode não conhecer e pode ficar interessado em quem Olha, tem um Richard Mizrahi, é um fotógrafo que assim, eu gosto muito. Acho que é importante a gente falar, inclusive para quem é novo em relação a influências, é que a gente vai encontrar uma pessoa, um fotógrafo, um artista, que a gente vai gostar muito, e a gente tem que ter cuidado só em como transformar essa influência da maneira mais positiva. O que eu quero dizer é que a gente normalmente não vai gostar de tudo, mas a gente vai gostar de alguns aspectos específicos, e são esses aspectos específicos que vão nos ajudar a construir a nossa assinatura visual. Então, eu gosto de fotógrafos e os fotógrafos que me influenciaram bastante são fotógrafos que fazem práticas muito diferentes da minha, né? Tirando, sei lá, o Richard Mizrahi, que é um cara que fez paisagem, mas, por exemplo, Seidou Keita, a gente tem aí Mário Cravo Neto daqui, a gente tem aqui Lázaro Roberto, que é um fotógrafo baiano, Bauer Sá, que é um fotógrafo baiano que fotografou muito o povo negro aqui. A gente tem o Ansel Adams, né, pela sua excelência. Gregory Halper, gosto muito da maneira como ele edita. Christopher Anderson. Então deixa-me complicar-te a pergunta. Eu sei que também colecionas fotolivros. Muitos. Há algum que tu ainda seja um livro que tu recorras com maior frequência do que os outros? Algum autor que tu vais lá? Olha, eu acho que talvez pela pesquisa que tem me intrigado muito no momento, um livro que eu tenho observado bastante, vou falar dois, porque um só não vai ser suficiente. Então dá aí duas recomendações. É um livro do Gregory Halpern, que é o Let the Sun Be Headed Be. É um livro que ele fez em Guadalupe. E é um livro muito interessante. E tem um outro do Joel Meyerowitz que chama Cape Light. Sim, conheço. Eu não sei se vocês conhecem, mas também é um livro muito interessante, assim, que toda vez que eu olho, assim, como ele abordou a questão da luz, né, me interessou muito isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem um maravilhoso, que é um livro que talvez seja até pouco compreendido, que é do Teju Cole. Ele é um ensaísta, mas também um excelente fotógrafo, chamado Blind Spot. Esse livro também é um livro que é muito potente, assim, acho que é muito interessante. Eu falei três, não foi? Passei um pouco. Não há problema. Mais. Se quiseres falar mais, fotolivros, com o Ruben, podíamos estar aqui 5 horas a falar. Nunca mais acabava. Nunca mais acabávamos. Assim, fotolivro, gente, tem um outro maravilhoso também do Celso Brandão, chamado Caixa Preta, tem um dele também, Ilha de Ferro. Nossa, essa discussão ela é infinita. Porque tem muita coisa bacana, assim, que eu acho que é muito importante, assim, para os fotógrafos que desejam, assim, pelo menos uma coisa que me ajudou muito, ver fotolivros, né, consumir fotolivros. Acho que é um excelente lugar de pesquisa e de estudo, né, porque a gente saiu dessa era onde uma imagem só era importante, né? Vamos pensar na imagem como uma palavra, né?
Hoje a gente precisa de uma frase, que é um conjunto de imagens, e às vezes um texto, que é um conjunto de frases, né? Então, nesse sentido, que eu acho que os fotógrafos têm que ir para esse lugar, né? Assim, um fotolivro ou um projeto mais consolidado, ele carrega essas características, né? De contar uma história de uma maneira mais ampla, né? Porque assim, a gente já chegou. Esse lugar de produzir uma imagem única, isso já está superado, né? Todo mundo pode produzir uma boa, única imagem, né? Sim. Mas sustentar isso numa série, construir um conjunto de imagens coesas que possam entregar uma mensagem, né? Isso é mais difícil. E assim, os fotolivros são excelentes ferramentas para isso, né? Eu estou olhando aqui para um agora que é maravilhoso, do Harry Gruyaert, que é um belga, né? Chamado Edges. Que coisa linda, Nossa, tem muita coisa boa. O documentário dele é muito bom. Vale Eu a pena vi ver. também, muito bom. E tens, por exemplo, estamos aqui a falar de fotolivros, por exemplo, algum filme, alguma série que também recomendes, que tenha-te marcado como fotógrafo, que tenhas visto e que tenha mudado de alguma maneira? Sim. Certamente não bebes inspiração só da fotografia, não é? Não. Acho que tanto o filme quanto as músicas têm um impacto muito grande assim, no meu trabalho. Rubens até ele percebeu isso, né? Assim, muito do meu trabalho ele carrega um aspecto poético, né? Sim. E me interessa muito esse poder que a imagem tem de emocionar, né? De tocar nesse sentido da emoção, de fazer você sentir algo, né? Então, assim, o que eu tenho, o que sempre me tocou, né? São ou músicas ou filmes que pudessem acessar esse lugar da emoção, né? Então, 2 filmes que eu acho assim de uma beleza assim que me influenciou muito em como pensar nessa abordagem do poética que eu trabalho. Um é O Carteiro e o Poeta, que é um filme maravilhoso. E um outro que é um clássico também, que é Cinema Paradiso. É de uma beleza, né? A trilha sonora também é outro espetáculo. Então, assim, me interessa muito qualquer tipo de produção que consiga carregar esse aspecto. Né? Músicas também, tem um músico maravilhoso chamado Tinganá Santana. As músicas dele são muito potentes, assim, elas ativam um lugar que me faz viajar, assim, eu sou muito grato por ter descoberto a música dele. Tem um outro também, eu até fiz uma playlist para a entrevista que eu dei no Beast Project, eu coloquei eu vi. Sim, nós vimos. Pois é, então assim, o Mateus Aleluia também é um outro músico daqui que é muito importante. Tem um cara da França chamado Ojar também, que toda vez que eu ouço as músicas eu falo, nossa, eu acho que é isso. O que me chama muita atenção são essas músicas que conseguem despertar emoções, sentimentos, tanto de tristeza quanto de alegria, por exemplo. Eu estava ouvindo recentemente, hoje, uma Earth, Wind and Fire, tem uma música maravilhosa chamada After the Love Has Gone. É de uma beleza, né? Tipo, o Stevie Wonder tem um CD só de músicas que falam como se fosse da vida das plantas. E tudo isso me interessa muito, sabe? Apesar de não. É isso, eu acho que é isso que talvez quem se interessa pela a fotografia como linguagem precisa ter em mente, né? O que vai fazer com que você construa uma assinatura visual diferente do que está posto é a sua formação. Está dentro de você, é o que você consome, é o que você ouve, é onde você vai, é o seu ambiente. Tudo isso influencia, né? Porque às vezes eu fico pensando que às vezes as pessoas ficam tentando ser outras. O que é uma grande bobagem, porque provavelmente ela tem algo muito poderoso ali, mas que isso não está sendo levado em consideração, né? A história pessoal dela, a vida que ela viveu, as coisas que ela consumiu, enfim, tanto em filme quanto em música, né? Tudo isso tem um impacto muito forte.
Interessante. Então, e projetos para o futuro? Já tens alguma coisa em mente? Vais continuar só a desenvolver este projeto? Consegues revelar aqui alguma coisa? Então, ó, esse projeto da CISI eu entrei numa fase que vai ser parte de fusão, né, de começar a mostrar, então vai ter uma exposição na Itália, vai ter um recorte lá em Bamako, vai ter um aqui em Salvador em julho, 7 de julho eu vou abrir um individual no Museu de Arte da Bahia para falar do capítulo Coroas. Em São Paulo também, na galeria que me representa, que é a Babel, vai ter uma exposição lá, mas essa eu estou negociando ainda. Então esse ano assim eu vou trabalhar muito na difusão, eu vou tentar continuar capturando ainda a pesquisa, né, porque ela não terminou. É que um ano voa, né, daqui a pouco é 2023. E eu também estou querendo retomar essa pesquisa que eu iniciei lá em Cabo Verde, né? Que é uma série que eu chamo de Barlavento, eu não coloquei online ainda. Devo ter postado alguma coisa assim no Instagram desse início, que é é uma pesquisa que tem me interessado muito, assim, porque ela mexeu muito comigo. Assim, a minha ida a Cabo Verde despertou um sentimento de estranho familiar, como se eu já reconhecesse aqueles lugares, as pessoas. Então, eu pretendo voltar lá esse ano para continuar fotografando. E por enquanto é isso. Tudo meu é muito lento, né? Então, se eu conseguir Como realizar tudo. falámos há bocadinho, é tudo uma questão de tempo. Tempo. Acho que tempo é Aliás, muito, até os Pink Floyd tem uma música chamada Time. Há bocado falaste dos Pink Floyd. muito bom, por sinal. E o tempo, gente, acho que uma coisa para deixar as pessoas tranquilas é que o tempo passa rápido. Muito. Entendeu? O tempo passa rápido. E o importante, assim, para o fotógrafo é a constância, sabe? E uma prova disso é este episódio que já estamos aqui à conversa há quase 1 hora e 1/4. Pois é, Como o pois é. tempo passa quando se falam de coisas que nós gostamos, sem Tempo dúvida voa. que o tempo voa. Para quem quer conhecer melhor o teu trabalho, deixamos já aqui a referência dos teus sites, não é? Portanto, temos o teu portfólio, é o wheeler.com, e quem quiser pesquisar pelo teu trabalho no Instagram é procurar por Wheeler Costa. Nós depois vamos deixar os Mas links nós deixamos os links no Instagram e no YouTube. Para as pessoas poderem realmente ver o que é que nós temos aqui a falar, mas acho que já ficaram muito interessadas em perceber eu acho que sim, que eu as acho fotos vão que gostar. fizeste não serem com drone, mas sim de helicóptero. Só por aí acho que já é um aperitivo muito interessante para despertar até a atenção das pessoas para o teu excelente trabalho, pelo qual estás de parabéns, desde já damos-te os parabéns, Sim. que é um trabalho mesmo fantástico. Eu confesso que não conhecia, portanto foi uma sugestão até do Ruben, e quando vi isto fica logo tipo, isto são umas fotos de drone. Depois é que o Ruben disse, não é drone. E fiquei a sério, porque realmente a maioria das pessoas atualmente hoje em dia associam logo, né? Portanto quando se pensa em fotografia aérea é quase sempre o drone, e realmente as pessoas têm que perceber para este tipo de trabalhos e para a qualidade que tu tens aqui no trabalho, se calhar com um drone era difícil conseguir tanta qualidade, pelas limitações, neste caso até tecnológicas, ainda que alguns drones têm a nível de sensores, mas sem dúvida que é um trabalho espetacular. As pessoas não vão ficar nada decepcionadas, muito pelo contrário. Lindíssimo. Acho que vão ficar mesmo fascinadas. Pronto, agora se calhar ainda vamos começar aqui a cair muita malta a querer ir alugar helicópteros. E se assim for, temos que começar a pedir uma comissão aí à malta que começam a fazer helicópteros. Os workshops com o Wheeler e... Ora, não é mais, também pode ser. É um bom pretexto para ele cá vir a Portugal, darem uns workshops. Sim. E assim também já podíamos então concretizar a ideia de gravarmos aqui um episódio, os três, sim, ao vivo. Para abrirmos aquela garrafa de vinho que está prometida. Sim. Se tudo der certo, acho que em abril eu vou dar um pulo aí. Pronto, então avisa que tentamos combinar aí qualquer coisa. E a gente vai se encontrar. Falas aí com o Ruben e tentamos combinar aí uma coisa. Claro. Wheeler, mais muito uma vez, obrigado. muito obrigado pela tua disponibilidade para podermos ter esta conversa. Esperemos que tenhas gostado desta experiência e que as pessoas acima de tudo também gostem do teu trabalho, e certamente vão gostar. E esperemos, quem sabe, daqui a uns tempos voltar a falar, não só ao vivo, mas até mesmo depois de andares aí nessas exposições, quem sabe possas cá ter uma exposição. Queremos uma exposição em Portugal agora. Em Portugal, não é? E nós podemos levar a malta que faz parte da nossa comunidade, do Discord, da qual também já podemos apertar aqui também para falar, para quem
não sabe. Obrigado já agora a todos que participaram e que continuam a entrar no nosso Discord. Sim, e que vão entrando no nosso Discord. Se quiserem saber mais, basta ir deslocarem-se ao nosso Instagram, tem lá o link para o nosso Discord. Ok? Também podem acompanhar os nossos episódios no YouTube, por isso podem lá fazer o vosso like para nos seguirem, para estarem a par das nossas novidades, mas acho que seria muito bom contarmos contigo que estás desse lado a ouvir-nos no Discord, porque lá também tentamos sempre trocar conteúdos, links, notícias, e acho que é uma maneira interessante também todos interagirmos uns com os outros e de ser uma comunicação aqui mais bilateral, não é? Em vez de ser unilateral, mas sim de falarmos todos uns com os outros, conhecemos o trabalho também de outras pessoas que também ouvem. Nós criamos o Discord para a comunidade, não foi para a divulgação do podcast. Claro que nós também aproveitamos, mas no fundo é para termos um ponto de apoio, de troca de conhecimento, no fundo. Um ponto de encontro. É a nossa mesa de conversa, por assim dizer, do nosso podcast. Por isso estão desde já convidados a quem ainda não faz parte do Discord. Quem já faz parte, obrigado por lá irem e contamos com a vossa participação. Mais uma vez, Willer, muito obrigado. Sim, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Prazer conversar com vocês aqui. Eu já acompanho o podcast e assim, as conversas são muito ricas, né? Muito interessantes. E hoje foi mais uma, esperemos nós, né? Que os nossos ouvintes também tenham gostado. Certamente vão gostar. Acho que sim. Maravilha. E acho que é aqui um excelente regresso ao ativo com esta conversa que tivemos, e também já estamos aqui a pensar já nos próximos convidados, já temos aqui umas coisas organizadas, por isso não percam, continuem a acompanhar o nosso trabalho. Se tiverem sugestões, já sabem para qual é que é o e-mail que têm que comunicar, certo, Ruben? provadecontacto.podcast@gmail.com. Agora nem mais. Sugestões, dicas, tudo o que quiserem, comuniquem connosco, nós respondemos certamente. Se não, também podem comunicar connosco através do Discord, ok? Ou do Instagram. Portanto, muito obrigado por vocês estarem desse lado, pessoal. E até ao próximo episódio. Um abraço, mano. Um abraço.